Olá pessoal, nós vamos então agora dar sequência aí ao nosso curso de frequência cardíaca máxima. Só lembrando então anteriormente que na aula anterior, no primeiro vídeo, nós vimos então sobre as equações preditivas, quem são essas equações preditivas da frequência cardíaca máxima, de onde elas vêm, como elas são formuladas. E a partir daí vimos então que elas representam uma média simplesmente de dados coletados, concretos, verdadeiros, de populações nas mais variadas faixas etárias e que, portanto, é absolutamente normal qualquer indivíduo ter uma variação do valor daquelas equações preditivas, porque elas representam essencialmente uma média da frequência cardíaca máxima em cada faixa etária, média populacional. E qualquer variação em torno de 15 a 20 batimentos por minuto, para menos ou para mais naqueles valores médios, é absolutamente normal. E aí a gente viu também que por conta disso é absolutamente normal um ou outro indivíduo mais velho, 40, 50 anos, ter eventualmente a frequência cardíaca máxima maior do que um indivíduo mais jovem de 30, 40 anos. Eu vou, aliás, até aproveitar aqui e abrir um parênteses ao meu próprio exemplo. Eu tenho 54 anos de idade e 184 batimentos por minuto de frequência cardíaca máxima, medida em teste ergométrico máximo em esteira, que eu mesmo realizo, e os profissionais, os professores que trabalham com a gente na Bradon também realizam esse teste conosco. Então, a minha frequência cardíaca máxima, a média para a minha idade seria quanto? 166 batimentos por minuto, 220 menos a idade, 220 menos 54. Mas eu tenho, então, 166 e eu tenho 184 medido. Ah, eu passei da minha frequência cardíaca máxima? Obviamente não. A média para a minha idade é aquilo e eu estou 18 batimentos acima da média. Absolutamente normal. Muito bem. Então, agora, nessa segunda aula, nós vamos falar do quê? Vamos dar a sequência e terminar esse assunto da frequência cardíaca máxima. Vamos ver aí o que existe de diferenças ou não. Então, vamos fazer as comparações da frequência cardíaca máxima em indivíduos sedentários e indivíduos treinados ao longo da vida. Ver a partir daí também, de tudo que nós já vimos, que o valor das equações preditivas não é um valor real, concreto, verdadeiro, preciso, o que pode haver de erros se eu prescrever treino estritamente utilizando a frequência cardíaca máxima como parâmetro de monitoramento, de controle de intensidade de treino. E por último, nós vamos conhecer efetivamente de onde vem a frequência cardíaca máxima, que fator determina a frequência cardíaca máxima, e aí a gente vai entender a relação dela estritamente com a idade e com nenhum outro fator. Portanto, vamos lá então. O primeiro ponto aí para a gente existe diferenças na frequência cardíaca máxima entre indivíduos sedentários e indivíduos treinados, fisicamente ativos ao longo da vida, atletas amadores ou superatletas do maior nível de condicionamento físico, do maior nível de desempenho, de performance atlética? A resposta é bem simples. Não. Não existe a menor, não existe nenhuma diferença entre a frequência cardíaca máxima de indivíduos sedentários ou indivíduos atletas ou bem condicionados. Vou só reproduzir aqui aquela equação do Carbone, a mais famosa. Frequência cardíaca máxima igual 220 menos a idade. Então, todas as demais equações são elas todas do mesmo jeito. 210 menos 0,72 é 208 menos 0,65 vezes a idade. 200 e tanto menos alguma coisa menos a idade. Em todas, a única coisa que é comum a todas as equações preditivas da frequência cardíaca máxima é a idade, somente a idade. O que isso significa então para nós? Que o único fator determinante da maior frequência, do maior número de batimentos que o coração é capaz de atingir por minuto, o único fator determinante é a idade e mais nenhum outro. Portanto, indivíduos sedentários
em indivíduos atletas, populações de mesma faixa etária, de sedentários e de atletas, não existe diferença na frequência cardíaca máxima. Ou seja, se eu eventualmente lá com 20 anos de idade, um indivíduo tinha, por exemplo, vou colocar aqui 205 batimentos por minuto de frequência cardíaca máxima, quando ele tinha 20 anos. E imagina que isso aqui, por exemplo, 2 indivíduos tinham com 20 anos 205. Um deles chegou aos 50 anos sendo sedentário. Levou uma vida sedentária dos 20 aos 50. E o outro também veio dos 20 aos 50, só que ele foi fisicamente ativo. Vou colocar aqui como treinado. Fisicamente ativo ao longo da vida. Dentro de um padrão normal e tal, aí, de redução dessa frequência, a gente vai falar disso. O que aconteceria com esses 2 indivíduos aqui? Eles teriam rigorosamente a mesma frequência cardíaca máxima. Ou seja, se eu pegar um grupo de pessoas de 20 anos, que era todo mundo treinado, e aí a média, com 20 anos a média dessa turma era 205 batimentos por minuto, e aí uma parte dessa turma, desse grupo, chega aos 50 anos optando pelo sedentarismo, e uma outra parte desse grupo de pessoas chega lá aos 50 anos tendo sido fisicamente ativa a vida toda. Como é que será a frequência cardíaca máxima deles todos agora aqui? A frequência cardíaca máxima deles todos será o quê? Semelhante. Será essencialmente a mesma. Portanto, gente, em outras palavras, significa a gente dizer o seguinte: o processo de treino, ao longo da vida, ou em qualquer momento, por alguns meses, jamais irá interferir com a frequência cardíaca máxima. O treino não aumenta a frequência cardíaca máxima. Eu hoje tenho uma frequência cardíaca máxima de 200, e aí eu começo a treinar daqui a 5 meses. 200. Ah, mas e se eu for treinado nos próximos 30 anos? A minha frequência vai reduzir igualzinho ela reduziria se eu optasse pelo sedentarismo nesses próximos 30 anos? Rigorosamente do mesmo jeito. Numa queda de mais ou menos quanto a cada década? Mais ou menos 10 batimentos por minuto. Aliás, essa redução, pela equação e por todas as outras, você tem uma redução média de mais ou menos 10 batimentos a cada década, 1 batimento por ano. Isso, então, essa redução de 10 batimentos a cada década, acontece com todo mundo igualzinho? Também não. Essa redução é também o quê? Uma média. Pode reduzir 7, 8, 9, 10, 11, 12, por aí. 10 é a média de queda da frequência cardíaca máxima a cada década. Portanto, mais ou menos 1 batimento por ano, sendo sedentário ou treinado. Então, o treinamento não aumenta a frequência cardíaca máxima de ninguém e o treinamento também não diminui a frequência cardíaca máxima de ninguém. Aí alguém pode até dizer assim: ah, mas eu fiz um teste com um aluno meu e tal, e ele tinha, por exemplo, 30 anos e chegou aqui a 184 batimentos por minuto. Aí ele começou a treinar, se passaram 3 meses, 4 meses, eu fiz o teste de novo com ele lá na esteira, o teste crescente máximo, e agora ele chegou a 192 batimentos por minuto. Então ele aumentou a frequência cardíaca máxima dele. Não, ele não aumentou a frequência cardíaca máxima dele. O que aconteceu, a gente já vê aqui, o que aconteceu com ele foi o quê? No primeiro teste, a frequência cardíaca máxima dele, foi aumentando, conforme eu ia aumentando a intensidade do teste, 5 por hora, 6, 7, 8, 9, 10 por hora, e chegou lá, por exemplo, com 10 km por hora, ele não aguentou mais continuar o teste, e a frequência cardíaca máxima dele chegou lá em 184 batimentos por minuto. Notem nesse gráfico que não tem aqui aquele platô. A frequência dele não vem aumentando. Deixa eu só mudar aqui o local e pôr o valor. A frequência cardíaca dele vem aumentando e eu aumento a intensidade, ela não apresenta aquela estabilização em torno de 2 a 3 batimentos por minuto.
que é o que configura o alcance da frequência cardíaca máxima. Nesse caso aqui, a frequência cardíaca dele vinha em franco crescimento no teste e ele interrompeu o teste por fadiga na perna, por fadiga na musculatura que vinha conduzindo, né, a corrida para ele. Pronto. Antes mesmo do coração, isso aqui não é a frequência máxima, porque ela não mostrou o platô. Ela vinha crescendo, eu não aumentei a intensidade e ela parou de crescer. É só assim que eu configuro como máximo, a gente falou disso no outro vídeo. Isso aqui é a chamada frequência cardíaca pico. Frequência cardíaca pico, que não é máxima. É a maior, ou foi a última em que ele atingiu num teste crescente, e aí a perna dele fadigou antes do coração ter atingido o potencial cronotrópico máximo dele, ou seja, antes do coração ter atingido o seu maior número de batimentos por minuto. Aí ele se condiciona, melhora o nível de resistência específica de corrida na perna, melhora os níveis de força por aquilo que ele vinha treinando, e agora eu repito o teste com ele, e a perna está melhor, aguenta mais, ele aumenta, aí eu aumento a intensidade, ele não aumenta mais, e chegou a 193 batimentos por minuto. Pronto. Olha o gráfico. Agora ele tem esse platô. Agora ele apresentou para mim a estabilização, né, no crescimento da frequência cardíaca ao longo do teste. Agora ele oscilou, eu aumentei a intensidade 1 por hora, 1 match, ele oscilou 2, 3 batimentos e não continuou crescendo como estava antes. 8, 9, 10, 11, 7, 9... por quilômetro ou por match que a gente aumenta, que esse é o padrão de elevação e de crescimento dela num teste crescente, em torno de mais ou menos 10 batimentos por minuto, de aumento a cada match aumentado na intensidade de esforço. Pronto, está aqui, gente. O que significa dizer que agora, no segundo teste que ele fez comigo, na reavaliação, depois de um período de treinamento, agora ele atingiu a frequência cardíaca máxima. Lá atrás tinha sido pico. É muito comum indivíduos mal condicionados, sedentários ou mal condicionados, obesos, idosos, não atingirem frequência cardíaca máxima. Por quê? O estado muscular não permite um nível de esforço, sustentar um nível de esforço que consiga fazer com que o coração atinja a frequência cardíaca máxima dele. É rigorosamente isso que acontece. O baixo nível de condicionamento físico, o baixo nível de resistência muscular, no obeso pelo excesso de peso que tem, no idoso pelo nível de sarcopenia, ou no indivíduo mal condicionado, porque não suporta níveis mais altos de acidose, porque nunca fez isso, sedentário nunca conviveu com um pouco mais de acidose, 6, 7, 8 milimol, jamais em tempo algum de lactato, né? 6, 7, 8 milimol de lactato por litro, ele entra em fadiga muito rapidamente e o coração não chegou na frequência máxima, absolutamente normal. Para quem tem experiência com teste ergométrico ou ergospirométrico, com teste de aptidão cardiorrespiratória, teste crescente máximo, sabe que isso aqui é absolutamente normal e esperado em indivíduos sedentários e com baixo nível de condicionamento físico. Pronto. Então não era a frequência cardíaca máxima antes, está resolvido, está conceituado aí a diferença então entre frequência cardíaca pico, também chamada de frequência cardíaca de trabalho, a última atingida no teste quando ele apresentou a fadiga voluntária, e frequência cardíaca máximo. Então não vamos mais ter nenhum tipo de confusão também, de equívoco, né, na interpretação desses resultados. Então a última questão aqui para nós nesse aspecto é: o treinamento não interfere com frequência máxima, nem aumenta e nem diminui, não cometam mais esse equívoco também conceitual, né, de achar que o treinamento aumenta a frequência ou pelo treino ele diminui a frequência cardíaca máxima, mas o treinamento interfere com quais frequências cardíacas? De repouso e frequência cardíaca de intensidade submáxima. É aí que o treinamento interfere. O indivíduo tinha uma frequência cardíaca de repouso antes de 80 batimentos por minuto, passa um período de treinamento e agora ele está, por exemplo, com 70 batimentos por minuto de frequência cardíaca de repouso. Isso é absolutamente normal e esperado num processo adequado de treino, é a tal da bradicardia de repouso. Do mesmo jeito que antes, eu colocava ele lá na esteira, vou colocar aqui, ó, a 10 km por hora, e ele estava, por exemplo, com 170 batimentos por minuto. Agora, depois de 3, 4 meses de treino aí comigo, nos mesmos 10 km por hora, ele está, por exemplo, a 156 batimentos por minuto. O 10 por hora não era para ele intensidade máxima, ele estava, por exemplo, a 80
do seu VO2 máximo. Quando ele estava a 10 por hora, ele estava a 80% do VO2 máximo, e teve 170 batimentos. Passado um tempo de treino, agora, na mesma velocidade, 10 por hora, ele está a 156 batimentos por minuto. O que aconteceu? A frequência dele baixou. Ele teve aqui uma bradicardia de esforço submáximo. O coração aumentou, as cavidades, ele agora consegue um volume de ejeção maior. Para manter o mesmo débito, ele consegue então se dar o luxo de bater menos. Pronto, isso aqui é adaptação de treino. Aumenta o tônus vagal, parasimpático, maravilha. Tá aí, gente. Então, o treinamento interfere com a frequência de repouso e a frequência submáxima, jamais com a frequência cardíaca máxima. Pronto, resolvemos essa questão também, né, no que diz respeito aos sedentários e treinados. E o outro ponto aqui, o último ponto disso é o seguinte: de onde vem essa frequência cardíaca máxima? Como é que ela, o que determina então que um indivíduo de 30 anos tenha 190, o outro tenha 198, o outro tenha 200, o outro tenha 186? O que determina essas diferenças individuais de frequência cardíaca máxima? Que é absolutamente normal, porque nós somos seres humanos. Mas o que determina? Quem manda nessa frequência cardíaca máxima nossa? Então vamos lá. Vamos ver isso aqui num esqueminha na lousa, que fica mais fácil aí para entender. Então, para a gente entender isso, de onde vem essa frequência cardíaca máxima, olha só, vou fazer um esqueminha aqui. Está aqui o coração. E aí lembra, quando a gente fala em frequência cardíaca, quem é que controla a frequência cardíaca? Quem é que controla o ritmo aí do coração? É uma estrutura aqui nervosa, né, um foco de tecido excitável que tem lá no átrio direito, bem próximo do entroncamento, né, do átrio direito, aqui com a veia cava superior. Essa estrutura nervosa aqui é o nosso nódo sinoatrial, o famoso marca-passo, que é ele que marca o passo, é ele que dita o ritmo do coração. Então esse é o nódo sinoatrial. É daqui que se origina um impulso nervoso que é propagado depois pelo feixe internodal, até o nó do átrio ventricular, os dois feixes de Rios, né? Ramo direito e ramo esquerdo, sistema de Purkinje ou rede de Purkinje. Daqui também emergem as fibras que vão inervar os átrios e daí tem o batimento. Rapidamente isso. Mas o que interessa é aqui, é o nódo sinoatrial. Então, o impulso nervoso que faz com que o coração seja estimulado e tenha a sístole atrial e a sístole ventricular, e portanto um batimento, o impulso se origina aqui, nasce aqui, no nódo sinoatrial. Quem controla o nódo sinoatrial, lembra? O nódo sinoatrial tem também um controle externo da sua atividade. Ele, nódo sinoatrial, tem uma atividade intrínseca, né? Tem uma frequência de despolarização intrínseca, em torno de 90 a 100 impulsos, né? Ou despolarizações por minuto, mas ele pode ser freado ou estimulado, quando a gente tem o quê? Uma redução ou aumento da frequência, quer dizer, uma bradicardia ou uma taquicardia. Para isso, então, é que serve a inervação autonômica sobre o coração. Então, os dois ramos autonômicos, simpático e parasimpático, inervando o coração. O simpático libera aqui o seu neurotransmissor, que é quem? Noradrenalina. E o parasimpático libera aqui o seu neurotransmissor, que é acetilcolina. Só lembra uma coisa, nós só vamos falar agora do simpático. Só lembra uma coisa, para que um neurotransmissor possa atuar sobre um tecido qualquer, e nesse caso aqui, atuar sobre o nódo sinoatrial, o nódo sinoatrial precisa apresentar aqui para o neurotransmissor o quê? Receptores. E aí lembra daqueles receptores que nós temos para mediação, né, da função autonômica, simpática ou parasimpática. No simpático, nós temos os receptores alfa e receptores beta adrenérgicos. Receptores alfa e beta. No nódo sinoatrial, nós não vamos entrar em grandes detalhes, porque não precisa, mas no nódo sinoatrial nós temos os receptores beta. Ainda a gente tem aqui variação, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. No coração nós temos os receptores beta-adrenérgicos, está aqui. A hora que eu libero aqui a noradrenalina, e a adrenalina que vem circulante vai
se liga no seu receptor beta lá no nódulo sinoatrial, e na medida que eu tenho mais adrenalina, ou noradrenalina acima de tudo, se ligando no receptor beta, cada uma delas vai se ligando, faz o coração ir aumentando a sua frequência, porque faz um nódulo sinoatrial e aumentando a frequência de disparo dele, de despolarização, e consequentemente faz com que o coração aumente a sua frequência cardíaca. Agora, nós viemos todos ao mundo com a mesma quantidade, ou seja, a mesma densidade de receptores beta no nódulo sinoatrial? Não. Um indivíduo que tem uma densidade, o número de receptores por área, uma densidade maior, vai ser mais sensível à adrenalina, portanto terá maior frequência cardíaca máxima. Então essas diferenças individuais são determinadas pelo nível de sensibilidade do nódulo sinoatrial à ação da noradrenalina, à ação simpática. E isso é determinado pelo que nós temos de densidade de receptores beta-adrenérgicos no nódulo sinoatrial. Tudo bem? Então isso determina a diferença entre indivíduos em cada faixa etária. Agora, nós vimos que o treinamento, por exemplo, não interfere em nada. Na medida que eu vou avançando na idade, envelhecendo, sedentário ou treinado, eu tenho a mesma queda. Não muda um batimento, se eu optar pelo sedentarismo ou pelo nível de atividade física cotidiana. E aí, de onde vem isso? Simples, pessoal. Por quê? Na medida em que nós envelhecemos, nós vamos tendo o quê? Uma redução desses receptores beta-adrenérgicos no nódulo sinoatrial. Então, ano a ano, década a década, a nossa densidade de receptores vai diminuindo. Se eu tenho a cada década da minha vida, a cada ano, a cada 5 anos, a cada década, se eu tenho menos receptores beta-adrenérgicos no nódulo sinoatrial, o meu coração é a cada momento da minha vida menos sensível à ação da adrenalina e da noradrenalina, né? Principalmente da noradrenalina, neurotransmissor autonômico. Então, meu coração é menos sensível e, consequentemente, eu atinjo uma frequência cardíaca máxima cada vez menor. E o treinamento segura mais esses receptores beta ou acelera mais a perda dele, a redução? Não interfere em absolutamente nada. Isso é puramente genético. E quanto cada um de nós vai perdendo ano a ano? Isso também é de cada um, né? Em média, nós perdemos um X que determina aquela redução média de 10 batimentos a cada década, 1 batimento por ano. Pronto. É daqui que vem a maior frequência nossa, é daqui que vem a nossa frequência cardíaca máxima, desses receptores beta-adrenérgicos e dessa modulação simpática sobre o nódulo sinoatrial. Tudo bem? Então, nessa aula a gente conseguiu entender essas questões, fechamos esses conceitos todos relacionados à frequência cardíaca máxima, entendemos o que o treinamento faz, a ausência de efeito do treinamento sobre isso, e o porquê ela vai efetivamente reduzindo, e a sua origem, e o fator que explica essa frequência cardíaca máxima. E na próxima aula nossa, no próximo vídeo, que é o último dessa sequência e desse tema e desse nosso curso de treinamento, de frequência cardíaca máxima, nós vamos ver exatamente o que pode ter e pode haver de erros na prescrição do treinamento, estritamente em função de monitoramento, de controle da intensidade de treino, estritamente pela frequência cardíaca máxima, que a gente já viu que, né, não é aquele valor fechado, né, determinado pelas equações como um todo. Então, no outro vídeo a gente vai discutir isso e aí encerra-se esse nosso mini curso aí sobre frequência cardíaca máxima. Muito obrigado, pessoal.